Olá pessoal, sou o Denis do 2MV Force e vou fazer esse vídeo explicando de uma forma bem fácil como definir um tamanho de renco para a gente operar, principalmente para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento de gráfico de renco, está aprendendo agora ou começou nesse mundo por causa do nosso robô. Então, a gente vai fazer um comparativo do nosso gráfico de Renko que a gente vem utilizando no nosso robô para um gráfico de candles baseado num indicador que se chama True Range. O que é o indicador True Range? Deixa eu inserir ele no gráfico. Você vai vir em inserir, indicadores, True Range. O que o True Range faz? O True Range é um indicador que ele mede a volatilidade de cada candle e coloca isso em cima de uma média. Se eu pegar aqui e olhar vela por vela, eu vou ver que o range, que é a diferença entre a máxima e a mínima da vela, uma vela dá 200 pontos, 300 pontos, outra vela está dando 300, aqui tem vela de 200, vela de 400. Então, o indicador True Range, ele faz uma média da volatilidade de cada candle no nosso gráfico. E baseado nisso, a gente vai fazer a escolha dos nossos rencos para operar. Como eu gosto de operar a tendência, eu vou me basear no índice, num gráfico de 5 minutos de índice, para definir qual seria o renco ideal para operar a tendência na volatilidade que o nosso mercado está apresentando agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu irei no meu gráfico aqui de True Range, vou clicar com o botão direito do mouse, vou vir em propriedades e vou definir uma média para esse True Range. A média que eu vou utilizar é uma média de 540 exponencial. Por que 540? Porque eu quero uma avaliação da volatilidade que o índice está tendo na última semana. Como eu estou vendo um gráfico de 5 minutos, e eu sei que o nosso pregão tem 9 horas por dia, cada hora tem 12 candles de 5 minutos, então a gente vai ter 108 candles por dia, vezes 5 dias, 540 candles. Então, na última semana, eu quero verificar qual é a volatilidade que eu vou ter na última semana e vou colocar uma média exponencial. Por quê? Porque os dias mais atuais para mim importam mais do que ocorreu no início da semana passada, para mim ter, digamos assim, uma base para operar. Aplicando isso, eu chegarei aqui no meu True Range, numa média agora de 312 pontos por candle. Se eu pegar os dois primeiros números aqui, 31, já é um bom indício para mim começar a buscar o meu renco para operar tendência baseado no gráfico de 5 minutos. Então, eu vou colocar aqui 31.2, vou partir para um gráfico de 31R no meu índice. Então, de uma forma bem simples, eu posso pegar esses dois primeiros números aqui do True Range e já jogar para o meu renco. Agora, se eu quero ser bem específico, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no True Range do meu gráfico de renco e vou buscar qual é o True Range que vai ter a mesma volatilidade, que eu vou encontrar a mesma volatilidade que eu estou tendo agora no gráfico de 5 minutos do índice. Então, para isso, eu vou aumentando o meu renco. 32R, passou para 299. 34R, 313. Então, 313 pontos de volatilidade eu estou tendo no 34R, 312 pontos de volatilidade eu estou tendo no gráfico de 5 minutos. Então, para quem gosta de operar gráfico de 5 minutos buscando tendência, um gráfico indicado para base é o 34R no índice. Óbvio que a partir daí tu pode fazer um refinamento mais fino, buscando movimentos mais direcionais, buscando minimizar stops. Tanto é que na semana agora, nas últimas 2 semanas, a gente está indicando
gráfico a partir do 30R para operar índice. Tá? Por quê? Porque a gente está enxergando os mesmos movimentos que no 33, 34R com stop um pouco menor. Tá? Uma volatilidade um pouquinho menor do que está aparentando nos 5 minutos, mas já fica bem próximo para a gente operar. Agora, se eu quero operar, por exemplo, scalp, normalmente quem operava scalp operava índice em gráfico de 2 minutos. Gráfico de 2 minutos, eu estou tendo uma volatilidade de 180 pontos por vela. Então, eu vou me basear aqui no meu 18R como base para mim fazer operações de scalper. Já é uma base. Se eu quero refinar mais, eu vou aumentando o meu renko até achar aqui a volatilidade que se assemelha à volatilidade dos 5 minutos aqui no índice. Então, vou colocar um 20R. Ó, 20R já ficou, passou um pouquinho, 182, 19R, 172, 173. Ficaria entre 19 e 20R. Hoje, na volatilidade que o índice está andando, é o gráfico que no renko que corresponde melhor ao gráfico de 2 minutos. No dólar, a mesma coisa. Então, vou olhar aqui o meu dólar nos 5 minutos. Peguei o gráfico de dólar nos 5 minutos, está dando uma volatilidade de 7,24 pontos por vela. Para mim buscar operar tendência no dólar, eu vou direto aqui no meu 7R. Peguei o primeiro número que consta aqui no meu True Range e coloquei ele como base. Qual é a volatilidade que me deu aqui no 7R? Me deu uma volatilidade de 5,39. Então, ela é um gráfico que está, digamos assim, alinhado. E se eu quiser refinar um pouquinho mais, eu vou aumentando o renko. Mas eu já vejo que nesse 7R aqui, eu já tenho movimentos limpos, onde eu posso pegar trades aqui ó, de 30 pontos, 11 pontos, aqui tomou um stop, aqui pegou mais um trade de 34 pontos. Então eu consigo verificar nesse gráfico movimentos limpos para operar de acordo com a volatilidade. Agora, se eu quero seguir a risca, daí eu vou aumentar aqui o meu renko para o 8R ou 9R. 9R ficou mais próximo ainda. Então o 9R hoje seria o gráfico mais próximo aqui do meu dólar nos 5 minutos. Mas dá para operar com um renko um pouquinho menor. A base basicamente é aqui. Se aqui tem o primeiro número é um 7, eu já saio aqui do meu 7R, tá? Para fazer, digamos assim, uma leitura mais simples, uma forma de mais fácil de achar pelo menos um renko inicial para mim começar a operar. Se quiser fazer um movimento, digamos assim, mais consistente, mais dentro do que realmente está dando no gráfico, tu pode vir aqui fazer o refinamento para deixar as volatilidades aqui parecidas. Em papéis, o procedimento é o mesmo. Vou colocar aqui a minha Petro nos 5 minutos. Nos 5 minutos, o gráfico de Petro agora está me dando uma volatilidade média de 11 centavos, né, que seria a máxima e mínima de cada vela de 5 minutos, está me dando uma média de 11 centavos. Qual é o renko que eu vou me basear para operar Petro baseado nos 5 minutos? Eu vou pegar aqui esse 0,11 aqui como base e vou colocar aqui 10R, que seria 10 centavos. Estou vendo que 10R está com uma volatilidade de 0,17. Então, papéis, como é em centavos, aqueles dois primeiros números, eles não representam muito. Então, eu tenho que me basear mais pela essa volatilidade média aqui mesmo. Então, eu vou partir do 10R e agora eu vou procurar aqui qual é o renko que vai ter uma volatilidade mais próxima da volatilidade que está dando no gráfico de 5 minutos. 8R, 13. 7R, 11. Então aqui, o meu 7R na Petro é o gráfico de renko que mais se assemelha ao gráfico de 5 minutos.
nessa última semana. Então, a partir dele, a gente pode tirar uma base para operar e buscar os movimentos, entendeu? Que são melhores para o nosso mercado. Bem claro que eu estou falando aqui somente de ajuste de tamanho de renco. Eu não cheguei a falar nada de ajuste de perfil, que o nosso indicador 2MV Force tem vários perfis. Então, mas esse assunto de perfil é assunto para uma próxima live.